Como os irmãos sabem, estamos estudando a carta de Paulo ao livro de Gálatas. Estamos encerrando hoje o capítulo 6, né? Foram em 2 meses, acho, de muito aprendizado, de muito bate-papo, muita troca de conhecimento aqui. E deixa eu dar boa noite, então, ao nosso time de convidados dessa noite. Boa noite, pastor João Paulo Quintela. Fala, Tiago. Boa noite, pastor Mano Góes, nosso querido irmão Cícero Gelson, todos que estão presentes e vocês que nos acompanham, tá? Deixa nos comentários aí o que você achou dessa epístola aos Gálatas, desse nosso bate-papo durante meses aí. Encerra hoje e a sua participação sempre é muito bem-vinda e muito importante. Boa noite a todos. Legal. Boa noite também ao nosso querido irmão Cícero Gelson, mais uma vez participando com a gente. Boa noite, Cícero. Boa noite, Tiago. Boa noite, pastor Mano, pastor Quintela, aos demais que estão presencial e também acompanhando de maneira online. Finalizando, né? Feliz por estar aqui e agradecido por esse convite. Amém. Legal, Cícero. Boa noite também ao nosso querido pastor Mano Góes. Boa noite, pastor. Boa noite, Tiago. Boa noite, pastor João Paulo, irmãos Gelson, os de perto e os de longe. Aí através da tela, mais uma vez aqui, muito animado para a gente finalizar essa carta de Gálatas. Foi muito proveitosa, abençoou muito a nossa vida, nos desafiou a pensar, a refletir sobre vários temas que a carta nos propõe, e a gente quer encerrar hoje com a tua participação, que foi muito positiva, e logicamente que foi a participação de vocês, a interação de vocês, quem deu um brilho todo especial a esse nosso diálogo. Portanto, continua firme, participe conosco, a gente agradece. Legal. Como os nossos pastores já falaram, você pode estar participando também, colocando aí no chat ou enviando pelo WhatsApp seus comentários, suas perguntas. Na medida do possível, o nosso time de pastores vai estar respondendo a todos vocês, tá? Então já deixa aí sua Bíblia aberta, Gálatas, capítulo 6. Eu vou passar a palavra então para a nossa introdução com o pastor João Paulo Quintela. Mais uma live com o patrocínio de senhor Bezerra, né? Mais uma vez aí. Rapaz, olha, a Bíblia que eu estou hoje está cruel. Eu queria pedir ajuda aos universitários aí para fazer a leitura para mim. A minha aqui não rola não. Do 11 ao 18, quem puder fazer essa leitura pode ficar à vontade. Posso fazer, mas a minha também é bem conservadora e eu gosto dela. Eu gosto dela. Vede 11 em diante, tá bom, gente? Do capítulo 6. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei. Mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Sei que não ajudou muito, João Paulo. Mas... Sei que não ajudou muito, mas... Ajudou, é bênção aí. Em linhas gerais, né, o apóstolo Paulo começa a sua carta com um propósito e termina a sua carta ainda nesse propósito, né? É interessante você passar por toda a epístola e ver alguns contrastes realizados pelo apóstolo Paulo, e ele vai apresentando esses contrastes e vai falando: esse é o caminho, é assim que eu te ensinei, eu procuro viver dessa forma, e por aí vai. E a gente vai ver alguns pontos durante esse texto que foi lido, para a gente poder debater aqui, mas deixa eu fazer uma introdução rápida, tá? Nesse momento final da sua epístola, o apóstolo Paulo está com o intuito de revelar quem de fato são aqueles judaizantes que queriam fazer de qualquer maneira com que o povo voltasse
a confiar na lei, fazer a circuncisão e tudo aquilo que os judeus tinham costumes, tá? A questão ali, e Paulo vai falar sobre isso, não é simplesmente um zelo religioso. A ideia não é o cuidado com a doutrina. A ideia ali era simplesmente a conveniência daquele povo. A gente vai entender um pouco sobre isso mais na frente, mas a ideia, e o apóstolo Paulo fala isso nesse texto, era mais a conveniência do que simplesmente o zelo religioso. O texto vai dizer, o Paulo vai dizer isso, acho que no versículo 12, que eles estavam tentando fugir da perseguição por conta da cruz, e por isso ele tentava fazer com que o povo viesse a ser circuncidado. Eles não estavam preparados, talvez, para suportar essa perseguição em prol da cruz, em prol do evangelho. Ora, se para aquele povo, naquela época, a cruz era tida como maldição, como é que eu, filho de Deus, servo de Deus, o Israel de Deus, vou brigar, ser perseguido, defender a cruz que simboliza maldição? Esse era o pensamento deles, desse povo judaizantes, tá? E aí, por conta desse medo, ou por tentar fugir da perseguição, eles tentaram fazer com que o povo compreendesse que a busca desenfreada pela lei, ou pelas suas forças, conquistar a sua glória, ou coisa parecida, trazer a glória para si, a ideia era transformar o povo em discípulos dessa lei, em discípulos dessa tentativa de se justificar. E nessas últimas palavras do apóstolo Paulo, nessa epístola aos irmãos da Galácia, ele faz esse contraste de forma mais explícita em relação à religião verdadeira, à religião falsa, aos ministros verdadeiros, aos ministros falsos. Aliás, durante toda a epístola, o Paulo vai falar sobre escravidão e liberdade. Paulo vai falar sobre carne versus espírito. Paulo vai falar sobre o louvor do homem versus o louvor de Deus, que é justamente nesse texto final aqui, quando ele vai fazer essa diferença, né? Dizer que aquele povo, a motivação era trazer glória para si, em contraste com a glória verdadeira, que é a exultação da cruz. Por isso, o apóstolo Paulo começa, nesses poucos versículos, começa e termina, falar sobre a sua própria motivação para escrever a esses irmãos, e também fala da motivação dos judaizantes. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, e claro, a sua participação é muito importante, muito especial. Ok, gente, que legal. Esse sim o caminho. Eu particularmente queria dar destaque nesta parte final a duas palavras de Paulo, o verso 14 e o verso 17, onde ele apresenta, né, como finalização da sua exposição, da sua defesa, da sua carta, né, o fato de gloriar-se na cruz de Cristo e o fato de carregar no seu corpo as marcas, né, as marcas de Jesus Cristo, né. Daí a ênfase principal dele é uma coisa que está presente não só no seu discurso, na sua mensagem, mas na sua vida, no seu histórico de vida, né? A apreciação, o ponto culminante das suas pregações, das suas mensagens, que é a cruz, né? E a entrega pessoal, dedicada, ministerial dele ao ministério de Jesus Cristo. Daí, acho que essas duas ênfases dele são assim importantes para a finalização dessa carta, e eu queria logo também caminhar um pouquinho nessa direção, até porque é como se fosse assim, você tem do início até o final uma trajetória
do discurso, né, da palavra de Paulo na sua defesa. E ele vai finalizar, isso que é bacana, com coisas de ordem bem prática. E ele vai finalizar também apontando, digamos assim, os seus opositores e ele, né? E ele fala, portanto, de intenções de um lado, e ele fala de coisa prática, de resultado, de vida, de experiência, de caminhada do outro lado, referindo-se a ele mesmo. É como que se ele dissesse assim para o pessoal: bom, eu não tenho mais palavras para discursar, para defender, eu coloco diante de vocês a história de vida dessas pessoas que estão no meio dessa questão toda, né? Que são os seus opositores, né? E que é o próprio Paulo, e ele diz: bom, a minha vida, a minha caminhada me trouxe até aqui, a defesa do que eu faço é resultante de toda esta caminhada, e vocês façam o próprio julgamento, né? Eu quero tentar perceber a carta de Gálatas nessa dimensão, e daí isso vai ser uma coisa, digamos assim, muito decisiva, né? Muito coerente, e eu diria até muito contemporânea, né? Porque hoje a gente vive, logicamente, né, a crise dos discursos que se confrontam, né, das muitas vozes, e eu sempre gosto de não avaliar ou julgar as palavras simplesmente, né, as vozes simplesmente. Eu gosto de olhar para o histórico de vida das pessoas. A meu ver, elas falam muito, e Paulo foi muito, mas muito bem mesmo, ao finalizar essa carta, dizendo: bom, tem aqui a minha trajetória de vida, ele deve falar alguma coisa para vocês, Gálatas. Legal. Pronto. Diante dessa fala, né, que eu pego nesse gancho aqui que o Mano falou, da vida de Paulo, eu queria ler na Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem, o verso 17, né, que ele fecha, diz assim, ele escreveu: francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Acho que o Peterson foi bem literal, né? nessa tradução. Então, diante dessas duas introduções, né, a minha primeira fala, e aí eu já queria entrar no versículo 11, que me remeteu quando ele fala assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. E lendo algumas coisas para trazer, para compartilhar aqui com vocês, pressuponho, ou parece-me que ele escreveu toda esta carta a punho com letras grandes, querendo trazer a atenção dos Gálatas ou das pessoas que estavam ouvindo, né, ou lendo esta carta, à devida discussão ou ao que Paulo estava tratando em toda esta carta a respeito desse suposto legalismo, né, que teria que impor sobre os supostos gentios. Então, de fato, Paulo inicia-se essa carta tratando com seriedade o que é a circuncisão e o perigo de aceitar isso, aceitar esse sistema, e chega-se ao ponto de cair, né, de cair da graça que ele chegou a falar. Então, parece-me que no versículo 11 ele está dizendo: eu escrevi de caixa alta para chamar a atenção de vocês. Me recorda um texto também lá em Abacuque, capítulo 2, quando Deus fala a Abacuque: escreve em letras grandes, para que todos que passam, mesmo que correndo, prestem atenção. Acho que Paulo está se utilizando disso lá no texto da Escritura Antiga. Então, esse versículo 11, nessa carta, no final dessa carta, deveria ser a mesma atenção que a gente tem que ter ao estudar, ao se debruçar, ao ler essa carta, quando falar sobre legalismo ou falar de certas marcas que querem colocar sobre nós para que nós possamos ser aceitos ou pertencentes da família de Deus. A marca que nós devemos carregar ou caminhar deve ser, com grande alegria, uma cruz, né? Então, seria, nessa minha primeira fala, a priori, seria isso, que a nossa marca deve ser conduzir
essa cruz, a cruz de Cristo. Isso deve ser a marca que a gente deve caminhar. Show. Esse verso 11 é muito massa, né, cara? Esse verso 11 é massa. Ele de fato chama a atenção. Ele de fato fala, cara, prestem atenção, né? Às vezes a gente precisa de um choque, né? Precisa de uma pancada assim para se ligar de quão sério, de quão grave é algumas situações. Eu me recordo, eu estava no congresso de jovens há muito tempo, e aí os jovens já estavam ali e tal, e aí o pastor que estava na frente, o pastor Davi Bosfor, até falar o nome dele, que você conhece, o pessoal fazendo barulho, não sei o que, já ia começar o momento da administração, aí ele, gente, silêncio para a gente começar aqui e tal, só que eram muitos jovens, 200, 300 jovens. Aí ele, gente, por gentileza, vamos iniciar, vamos cada qual no seu lugar, parar um pouco do barulho e tal, para a gente começar. Falou 3 vezes, ninguém parece que não se tocou. Aí ele deu um grito, silêncio, todo mundo se calou e sentou. Parece que é o que o Paulo está fazendo aqui, falou, e chega no momento, gente, presta atenção, que eu estou escrevendo com vocês com caixa alta, com letras grandes, para que vocês percebam a necessidade do que vocês estão lendo, para que vocês percebam quanto isso é importante para a vida espiritual e caminhada espiritual de vocês. Eu acho que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nesse versículo 11. Legal. Eu já recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, diz assim, sobre os versículos 14 e 15, o que de fato Paulo nos ensina? Não podemos nos gloriar das nossas obras, pois tudo que produzimos por nós mesmos é obra morta. Não podemos nos gloriar nas obras que o Espírito nos leva a fazer, pois são graça de Deus sobre nossas vidas. Então, o que devemos é viver apenas para a glória de Deus? É interessante, no versículo 14, deixa eu ver como é que ele diz aqui, se eu consigo enxergar. Mas, leia aí, por favor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois é, o que Paulo está dizendo, acho que vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele foi circuncidado, certo? Ele foi circuncidado, mas qual é a glória dele? É como os judeus que se gloriam na carne, ou seja, na circuncisão, ou ele se gloria na cruz, ou ele se gloria na obra do nosso Senhor? Ele poderia bater no peito e falar, epa, eu também sou circuncidado aqui, conforme a lei e tal, mas nesse momento em especial ele não faz isso. Ele diz que se gloria na cruz de Cristo, que se gloria no sacrifício, que se gloria na dificuldade. Paulo, diferente dos judaizantes, ele não fugia da cruz, muito pelo contrário. Ele levantava essa bandeira, ele valorizava essa bandeira. Enquanto os falsos mestres se gloriavam da circuncisão, ou seja, naquilo que era externo, para que as pessoas vissem, Paulo se gloriava das marcas que ele carregava no corpo, mas através da cruz de Cristo, ou seja, do que o Espírito Santo fez na vida dele, da transformação que ele veio a fazer. Então, eu penso que quando 14 e 15, quando Paulo fala sobre esse ponto, é que de fato a gente e o Evangelho não é algo externo, não é algo para eu me gloriar daquilo que eu faço externamente. Eu devo, entre aspas, me gloriar daquilo que é interno. E aquilo que é interno é feito através do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o nosso caráter. Quando Paulo fala aqui nessa carta, nessa epístola, sobre carne e espírito, nós falamos aqui também, né? Não está falando do físico, carne, e nem do momento espiritual e tal. Ele está falando de fato daquilo que me faz pecar, me leva a pecar, me transforma os desejos, e daquilo que me transforma o caráter, carne e espírito. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo, a minha glória não é aquilo que eu faço para que os homens vejam. E ele fala sobre isso no contexto em relação aos judaizantes. A minha glória, a minha exaltação é na cruz.
é no que o nosso Deus fez através da nossa vida. E a partir dessa transformação, ou a partir desse mover de Deus no espiritual do Paulo, no interior do Paulo, o que foi que aconteceu? Uma nova criatura surgiu. Portanto, o evangelho não é o exterior, é o interior. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo. E quando eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu não fico me achando ser melhor do que ninguém. Não. Quando eu sou transformado pelo Espírito Santo, eu sou levado a acreditar o seguinte: eu sou falho, pecador e pequeno. Dependo completamente dele para realizar na minha vida. Às vezes o nosso problema é: eu sou crente, então sou melhor do que fulano de tal. Não, ele está num bar, ou ele está não sei aonde, está numa festa, e eu não estou, eu estou aqui de boa, estou na igreja, estou no culto. Só que na verdade, quando eu digo que sou cristão, eu não estou dizendo que sou melhor do que ninguém. Quando eu digo que sou cristão, eu estou dizendo que dependo de alguém, e esse alguém é o meu Deus, aquele que eu creio, que fez o sacrifício eterno na cruz do Calvário. Legal. A cruz é um marco divisor, né? A cruz é um marco divisor das nossas crenças, das leituras e das percepções que a gente tem, dos discursos que a gente cria. Então, quando Paulo projeta toda essa discussão para a cruz, né, ele busca identidade em todas essas pessoas envolvidas com aquilo que o Cristo fez. Gloriar-se na cruz, gente, na cruz não há glória. Na cruz não há glória. Sei que eu ia perguntar, mano. Ia perguntar, mano, tem glória na cruz? Não tem glória na cruz. Tem maldição, tem vergonha, tem desprezo, tem rejeição, tem marginalização, tem dor, tem sofrimento. E aí, quando ele aponta para a cruz, ou melhor dizendo, para o Cristo na cruz, que a exaltação aqui não é do objeto, né, mas é do ato, é do homem preso na cruz, onde não há nenhuma glória, muito ao contrário, né, este ato de derramar amor, né, de destilar compaixão, né, de entregar vida, de amar profundamente até as últimas consequências, né? De mostrar esse evento divino, né? Na cruz, para desmascarar qualquer outra intenção, porque ele está falando aqui com gente de segundas intenções, e a cruz, ela costuma apagar com todas as segundas intenções, né? Ela joga vergonha, medo, ela projeta, né, luz incandescente mesmo, que não dá para se ocultar. Você vai ser quem é diante da cruz, né? Não tem como. É isso. E Paulo, quando joga essa questão para a cruz, e de gloriar-se na cruz, como questão de identidade, porque eu falei, como Paulo disse, lá eu me identifico, né? Ali estava o meu Redentor. A compreensão de vida, a salvação compreendida, o projeto de Deus estava ali, e lá eu me identifico, e como se dissesse para eles, ou para os seus opositores no caso, né, qual é a relação, qual é a identidade com a cruz. Portanto, a cruz é um marco divisor, na cruz não tem glória, ela é sem dúvida alguma, né, o grande outdoor de Deus, né, para o projeto redentor da humanidade. Então é lá que a gente tem que, de fato, focar os olhos, e as outras coisas, elas se tornarão irrelevantes. Diante da morte da cruz, do rasgo, né, do corpo, da entrega da vida, qual o sentido de uma circuncisão? Nenhum, né? É como se Paulo dissesse, gente, é brincadeira, vocês estão querendo e lutando aqui por circuncisão, enquanto que a cruz está mostrando aqui um fato, um evento de proporções tão profundas, né, que é quase sem sentido. Talvez isso justifique a fala dele no verso 17, né? É quase sem sentido essa discussão que a gente está tendo aqui. Poderia estar ele dizendo para os Gálatas, né? Lucas capítulo 23, no verso 41, diz assim:
né, um dos malfeitores que foi crucificado, né? Acho que a gente pode ler do 40, né? Respondendo-lhe, né? Porém o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Então, que glória há na cruz? Acho que olhar para a cruz eu que deveria estar ali. Então não tem. Aí eu me lembro do Ricardo Barbosa, né? Que ele relata Cristo naquele caminho da via dolorosa, né? E todo chicoteado, sangrando, e olha para aquela multidão e diz: eu venci, eu venci. Aí um cara corajoso e pergunta: venceu o quê, cara pálida? Eu venci o sistema, esse poder, né, que quer marcar, e quis me marcar, mas eu venci pelo poder do Espírito de meu Pai que habita em mim. Então, gloriar-se na cruz, eu acho que é dizer: cara, eu tenho que ser grato, porque é Cristo que está sendo pregado. Então, como o Mano falou, eu acho que se eu for querer acrescentar alguma coisa aqui, eu vou poder estragar o que o Mano e o JP falou. Eu queria destacar o verso 12. O verso 12 diz assim, ó: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês. Leia aí, por favor, gente. Acho que é melhor. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois eles andavam todo cheio, né? Cheio de poses, porque eles eram circuncidados, mas tinha um motivo para isso. Paulo está falando aí que a motivação dele, repito, não é cuidar da doutrina ou zelar pelo espiritual do povo, não. A ideia era fugir de uma perseguição. E aí deixa eu explicar melhor, né? Todo mundo sabe que a circuncisão era algo básico, inicial no judaísmo. Então, para aquela época, você se converter ao cristianismo estaria sujeito à perseguição. Você seria provavelmente perseguido ali, tá? E aí o que foi que esse povo fez? Se converteu, mas continuou servindo, entre aspas, ao judaísmo por alguns motivos. Primeiro, para ser preservado diante do Império Romano e ser preservado diante dos judeus. Por quê? Porque se ele, como judeu circuncidado ou circunciso, não sei como é que diz, não, circuncidado, né? Ele, como judeu circuncidado, ele não seria perseguido porque seria identificado como judeu. E para o Império Romano, inclusive os judeus tinham até alguns privilégios, tinham alguns benefícios. Então, para que ele não fosse perseguido, ele queria impor a circuncisão. Para que ele não sofresse a perseguição por ser seguidor de Jesus ou discípulo de Jesus, ele propagava a circuncisão. Então, batia no peito dizendo que era circuncidado para ser poupado, por assim dizer, dos judeus e também do Império Romano. Portanto, é por isso que Paulo fala aqui, olha, eles têm um outro motivo, eles têm uma outra motivação, é para não sofrer a vergonha e não sofrer a perseguição por seguir Jesus, por buscar a cruz, né? por evitar isso da cruz. Aí ele fala que por conta dessa atitude basilar no judaísmo, ele levantou essa bandeira: é preciso circuncidar-se para que pudesse fugir de uma perseguição. E é por isso que Paulo fala: eu não fujo da cruz de Cristo, eu não fujo da vergonha, da dor, do sofrimento, eu não fujo da maldição que foi cravada naquela cruz por mim e pela igreja. Paulo está defendendo aí a sua posição. Então eu acho muito interessante para a gente compreender também esse contexto e não só achar que era sem sentido. Não, tinha um sentido, ele de fato queria fugir da perseguição.
Legal, João Paulo. Aí, esse versículo 12, gostei dele. Estava até construindo a minha pregação dominical, ó. Porque ele fala assim, ó: todos os que querem mostrar boa aparência, projeção, e vos obrigam a circuncidar, obrigação, né? Somente, ou seja, para não serem perseguidos por causa da cruz, segunda intenção. Então você vê que o perfil dessas pessoas que estão se opondo a Paulo, né? E cá entre nós é um perfil que acaba encontrando eco, né? Infelizmente, né? Em muitos ministérios e até ministros, né? Ou seja, essa ideia de mostrar-se, né? Boa aparência, né? Ou projetar-se de uma maneira que atenda, né, as expectativas daqueles que estão do lado de lá, né? Utilizar, normalmente se apropriar e utilizar com muita frequência essa coisa do obrigatório, da obrigação, né? Da imposição, né? E por trás de tudo isso, apenas segundas intenções. Como é que a gente consegue desvirtuar a realidade de Deus com tanta facilidade? Então, qualquer cabeça coerente aqui da galáxia, qualquer cabeça coerente dentre esses opositores de Paulo, né, com uma palavra dessa se sentiria desmascarado, né? Tinha que cair a máscara, porque ele de fato faz a leitura corretíssima de tudo o que está acontecendo, porque Paulo vai dizer, o problema não é circuncisão ou incircuncisão. A gente está brigando em cima de duas coisas que elas são irrelevantes, são elementos de uma fé judaica, contrariando uma fé cristã que está surgindo, mas não temos que brigar por isso. Quem está circuncidado, fique circuncidado. Quem não está, não se sinta obrigado, porque a questão não é essa. Mas pega-se um elemento da espiritualidade, da fé, da religião, e consegue-se fazer toda uma situação assim, de guerra, por conta dessas incoerências, dessas faltas de habilidades, né? Isso parece muito o perfil de pessoas que não sabem lidar com questões, digamos assim, que exijam mais o coração, a compreensão, que exijam mais a sensibilidade da alma, eu diria até o Evangelho, né? Porque lidam com essas coisas, né? Lidam com a obrigatoriedade de projeção, de imagem, né? E coisas que Jesus Cristo detonou, nunca se preocupou com isso, né? E trabalham muito com o obrigatório, né? Tem que ser assim, porque senão... E por trás de tudo isso, apenas intenções segundas, ou segundas intenções, como Paulo mesmo afirma aqui. Então, eu sempre tenho medo dessas questões, de necessidades exageradas de projeção e de necessidades exageradas de obrigação. Sempre gosto de fazer a leitura por trás de tudo isso, e normalmente por trás dessas coisas tem segundas intenções não esclarecidas. E daí eu acho que toda pessoa que leva a sério o Evangelho, que ama a fé, que trabalha a espiritualidade com responsabilidade, deve aprender a fazer essas leituras diante dos quadros que se nos apresentam, diante das situações, diante dos perfis, né, pastorais, ministeriais, que a gente vê circundando a nossa vida, circulando a mídia, se autonomeando pastores das pessoas que não pediram para serem pastoreadas por eles. Então, todo esse mundo, esse momento presente da gente, de tantas vozes, de tantas imagens, de tantas indicações, de tantas lutas para a manutenção, né, do seu nome, né, que infelizmente a mídia trouxe isso, né, a gente abre e tem lá um sem número de pessoas vendendo as suas ideias, né? E eu sempre sou meio arisco, fico pensativo de estar pensando o que há por trás de todas essas
essas apresentações. Daí Paulo foi bem no fundo da questão, né? Trouxe toda a situação, fez uma leitura adequada, expôs e disse mais uma vez, Paulo está sendo bem contundente nesse final, gente. E disse mais uma vez, o que é que vocês acham? Ser discípulo de Jesus, né? Eu escrevi alguma coisa aqui, ser discípulo do Jesus de Nazaré é ter o caminho, né? E no final uma cruz, ou trazendo para o nosso tempo uma cadeira elétrica, né? Então, isso é uma fala do Carlinhos Queiroz, né? Ele fala sempre isso. E ser discípulo de Jesus é também ter uma vida curta, né? Quando Jesus surgiu no seu ministério público, não durou 3 anos, né? Então, como o Mano falou, encarar a vida da fé, a espiritualidade de acordo com a fé que nos é apresentada na pessoa de Jesus Cristo, nos remete a pensar que nossa vida será curta como discípulo, né? E aí eu posso ficar me perguntando, eu tenho 34 anos e às vezes fica essa incógnita, será que eu estou de fato sendo um discípulo, né? Porque o meu mestre morreu apenas com 33 anos. Então, de fato, há essa certa incoerência. Então, quando fala de marca da circuncisão, então existem algumas marcas hoje que as pessoas querem colocar, né, sobre as ovelhas ou sobre os membros das igrejas para que elas possam ser pertencente ao seu rebanho, né? Então, também tem que ter cuidado com isso. E que a nossa única marca, o nosso único caminho, reforçando, né, que o pastor JP e o pastor Mano falou, deve ser a cruz. E saber discernir qual a intenção dessa obrigatoriedade que o pastor está falando em seu discurso para que eu possa fazer isso. Qual de fato é essa intenção? É para que eu possa sair nos lábios dele e dizer que ele é ovelha, ele pertence a meu rebanho, né? Então, acho que é muito isso que acontece hoje em dia. Algumas pessoas, que nem os judaísmo, desse legalismo que estava nesse discurso com os Gálatas, vão buscar, vocês têm que ser circuncidados para granjear membros para o judaísmo. E ainda hoje acontece isso dentro das igrejas, né? Alguns pastores querem marcar as suas ovelhas para dizerem, essa pertence ao meu rebanho, essa come do que eu dou. Quando, na verdade, todos devemos comer e ser agraciados do que Cristo fornece, que é graça. Foi isso. Talvez sejam insistentes, né, para irem à frente, venha para cá, venha para cá, venha para cá, venha para cá, pastores têm que batizar 10 pessoas toda semana, talvez desse intuito, né, de angariar pessoas para o seu rebanho. E talvez seja isso que o Paulo esteja, inclusive, argumentando. Essa galera aqui quer que vocês façam isso para que vocês também se tornem como eles, cristãos judaizantes, né? Então, serve de fato um alerta para a gente. Ainda falando desse gloriar-se na carne, como está no versículo 13, John Stott ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, ó, ao se concentrarem na circuncisão, os judaizantes cometeram outro erro, pois a circuncisão não era apenas um ritual exterior e físico, era também uma obra humana, realizada por outro ser humano em outro ser humano. Mais do que isso, como símbolo religioso, a circuncisão obrigava as pessoas a guardarem a lei. Aí o Paulo vai falar no versículo 13, que nem essa galera que é circuncidada cumpre a lei, guarda toda a lei. Aí John Stott continua, a religião humana começava com uma obra humana, a saber, circuncisão, e continuava com mais obras humanas, a saber, obediência à lei. John Stott está perguntando, cadê Cristo? Cadê a cruz? Cadê Deus nessa obra toda? John Stott interpreta, questionando a mim e a você e aos judaizantes da época, esse versículo 13. Cadê Deus nessa obra da salvação ou da justificação? Até porque é impossível, era impossível guardar toda a lei. Só quem conseguiu guardar toda a lei perfeitamente foi Jesus Cristo.
Nosso irmão Valnei está dizendo que até porque ninguém consegue guardar toda a lei. Não existe essa possibilidade. E o Paulo fala no versículo 13 assim, né? Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei. É justamente isso que o Valnei está relatando aqui para a gente. Falando sobre essa ideia da circuncisão ainda, acho que foi 2 encontros passados, o mano relatou que queira ou não queira, os judaizantes tinham um sistema de vida, né? Tinha uma maneira de se comportarem como nação, como povo, como Estado. Então, essa ideia da circuncisão traz para os gentios a ideia de pertencimento, né? E se a gente trazer para hoje em dia, também a gente busca muito essa ideia de a gente precisa pertencer-se a algo. E aí a gente acaba se deixando ser marcado por certas coisas que desagradam, e aí fica a pergunta do John Stott. Você aceitando essa marca para ser pertencente a esse grupo, onde está Cristo? Então, fazendo essa ligação, né, um termozinho que o John Stott faz, a transposição cultural, trazendo isso, que a gente tem que ter o cuidado, do mesmo que os Paulo estava orientando os Gálatas, essa orientação serve para nós hoje. O que a gente está se deixando ser marcado para ser aceito ou se pertencer em um grupo que a gente busca tanto almejar a estar, né? E a gente tem que ter essa mesma atenção e essa mesma orientação a qual Paulo estava orientando os Gálatas, né? Eu lembrei do pastor Mano. Mais um questionamento, voltando um pouquinho no verso 10, para nós como igreja, devemos fazer o bem a todos, amar todas as pessoas sem distinção, tendo uma estima ainda maior pelas pessoas que caminham conosco na mesma fé. Como não errar ou fazer diferenciação nessa, abre aspas, estima com os da mesma fé? O apóstolo Paulo fala, inclusive, nesse texto, nós já falamos isso, né, em alguns momentos, em relação ao fruto, como você reage a algumas coisas e como dá fruto. Mas aqui nesse texto também, eu não sei qual é o versículo, porque eu não enxergo de verdade, gente. Mas o Paulo vai falar sobre, na minha versão, na que eu estudei, vai falar sobre norma. O Mano leu com outra versão, vai falar sobre, não sei se é regra ou é seguir, aí tem paz com Deus. Lê o verso 16, mano, ou Guel, sei lá, qualquer um dos dois. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Essa é boa, viu, irmão? Então é isso, a gente, muito obrigado, cara. Eu nem sei se é tão boa assim, não. O problema melhor, de fato não é a Bíblia, viu, gente? Só deixar claro para os irmãos. É porque os irmãos não acreditam que eu sou meio cego. Mas é isso, para a gente conseguir cumprir esse versículo 10, nós conversamos semana passada também sobre isso, mas o Paulo, mais uma vez, reforça aquilo que ele já vem falando. Tá? O cristianismo também é uma religião. E em sendo uma religião, tem normas, tem regras, né? Mas essas regras são cumpridas ou são espelhadas na vida de Jesus, naquilo que ele fez e naquilo que ele ensinou, na obra, vida de nosso Senhor Jesus. E ele fala aí, né? Regra ou norma. Nessa versão aqui, eu não sei exatamente como é que tem, gloriar-se na cruz, crucificado, tá. 16, e todos quanto andarem de conformidade com essa regra, ou seja, siga Jesus, siga o rastro de Jesus, os passos de Jesus, faça conforme Jesus nos ensina. E a gente também não pode se esconder, tá? A gente, como pastores, ou líderes, ou cristãos, né? Não podemos nos esconder falando, olha, não olhe para mim não, viu? Eu sou falho, sou homem. Olhe para Jesus. Mas aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o Paulo também seguia essa regra, essa norma do Evangelho. Quando Pedro e João estão chegando na porta formosa e o camarada pede esmola, ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Mas antes ele fala, olha para nós. Antes ele fala, olha para nós. Nós temos que ser referência, temos que ser exemplos, conscientes de que somos falhos. Não queremos nos exaltar como essa galera aqui,
mas nós também não podemos nos esconder atrás da capa de todo homem é falho, não confie em mim, não olhe para o homem. Aí é muito bom, né, não? Paulo está dizendo, siga essa norma, siga esse exemplo, siga esses passos, e provavelmente, como consequência, você vai receber o que, Gelson? Misericórdia e paz. Misericórdia e paz. Amém. Amém. Pois é, que bacana. Não tem como a gente negar que a obra de Deus em nós e a ministração de Jesus Cristo na nossa vida nos convoca a uma percepção muito, mas muito ampliada de Deus, do mundo e dessa questão do bem, né? Você percebe que ele universaliza, né, aqui o texto, no versículo 10, respondendo à pergunta, né? Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, todos, e principalmente aos domésticos da fé. A gente tem que confessar, dar a mão à palmatória, que algumas vezes fazer o bem para os domésticos da fé já é difícil. Imagine, como diz o texto, a todos, indistintamente. Então, fazer o bem não é apenas um mandamento, né? É uma marca, é uma condição daquele que compreendeu bem o Evangelho. Não à toa, Jesus dizia, se vocês, por exemplo, fazem o bem apenas àqueles que fazem bem a vocês. Isso é troca, isso é barganha, né? Isso é relacionamento de tomar lá da cá, né? Isso não tem nenhuma novidade, né? Se vocês saudam apenas aqueles que saudam a vocês. Então o Evangelho, ele desmonta as nossas certezas, né? Ele desmonta as nossas estruturas e ele nos projeta para pensar de uma maneira tão maior, né? Que chega a nos constranger, a nos envergonhar. Mas essa sempre foi a proposta de Jesus Cristo. Ele nunca pensou num bem limitado, numa ação limitada, num amor fechado, numa experiência involucrada. A proposta do Evangelho nunca foi essa. De maneira que, se fôssemos pensar o Evangelho como o Evangelho deve ser pensado, como Jesus propõe, talvez o Evangelho nunca tivesse transformado em cristianismo. Nunca tivesse transformado em cristianismo. Porque o Evangelho é uma proposta de vida, né? É uma ação de Deus no coração humano, fazendo compreender a condição dele, né? E o amor profundo de Deus, e jogar este homem no mundo para viver uma proposta de vida que a humanidade ainda não compreendeu. Sempre foi assim, mas isso não é uma coisa simples. Primeiro que, com muita facilidade, nós nos judaizamos, como os judaizantes. Com muita facilidade a gente foge à regra, com muita facilidade a gente tira o olho da cruz, com muita facilidade a gente se empolga com os nossos estatutos, com muita facilidade a gente cria as nossas identidades, e todo mundo que não se encaixa na nossa identidade, né, é visto no mínimo como suspeito. Então a gente lida com isso tem a ver com a trajetória humana. Por isso que a gente tem pelo menos que minimamente ter consciência disso, porque quando a gente tem consciência disso, parece que toda a discussão de Paulo é levar as pessoas a um processo de consciência. Quando a gente tem consciência, a gente fica aberto para poder compreender bem maior, ou de uma maneira bem mais ampla, né, a proposta de Deus para a vida da gente. Então, acho que a palavra que fica é essa. Aqui é uma cortina, uma janela que se abre, né, que Paulo
faz a gente olhar para fora, tipo, olha para fora da janela, vê o mundo na sua dimensão maior, vê Deus com um propósito maior, vê o Evangelho como esta entrada, esta porta, este acesso a uma compreensão bem mais ampliada, porque de fato isso muda o mundo. Isso muda o mundo. Né? E se o mundo não está muito mudado é porque essas coisas têm se aplicado muito pouco. E vem as grandes contradições quando se tem, por exemplo, no nosso caso, um país que, de uma maneira assim, crescente, né, aumenta-se o número dos chamados evangélicos e, na mesma proporção, também cresce maldade, corrupção, violência, mau caratismo, essas coisas que envolvem a vida de todos. Né? Então, lógico que há alguma coisa fora de ordem nisso. E, muito provavelmente, eu acredito, né, que seja uma compreensão limitada desse tipo de proposta, desse tipo de palavra, desse tipo de mensagem que o Evangelho nos propõe. Né? Peçamos graça ao Senhor que Ele nos ajude, que nessa trajetória tão rápida, tão meteórica de vida, né, que é a nossa existência, a gente possa compreender essa mensagem, trilhar os passos de Jesus Cristo e minimamente deixar algumas marcas do Evangelho na vida das pessoas, na vida desse mundo. O Mano falou em janela, né? E quando ele falou de caixa, eu acho que a gente, tentando responder a pergunta no verso 10, aí quando ele falou em janela, eu me lembrei do Carlos Mestres, né? Eu acho que na leitura do texto, ou na compreensão do texto, a gente fechou as janelas e só estamos com a porta. Se a gente conseguir abrir as janelas da casa, chegará mais luz sobre o texto. E aí a gente vai passar a de professar um cristianismo e professar o evangelho do Jesus de Nazaré. Aí eu me lembrei da janela, né, que o Carlos Mestre fala muito. Vou abrir algumas janelas para jogar mais luz sobre o texto. A gente está muito na leitura do texto somente com a porta. A porta traz uma luz, mas eu acho que se a gente abrir todos os espaços que entram luz dentro da casa, fica melhor, de uma melhor compreensão do texto. E aí a gente pode mais vivenciar o Evangelho. Verdade, e desculpe, tentando aqui não ser presunçoso, ou não sermos presunçosos, né, mas talvez a ideia do diálogos bíblicos fosse exatamente essa, a gente fazer leituras do texto, propor percepções, né, não apenas ser tecnicista, né, na compreensão do texto, mas propor reflexões sobre o texto, sobre palavras de Deus, né, que elas ganhem espaço para a gente pensar, refletir a vida, ponderar a caminhada, propor novos desafios, né, ver sobre outros prismas, a vida como um todo. Eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa estar renovando a compreensão, abrindo a alma para navegar em águas mais profundas do Evangelho, a fim de que o Evangelho, de fato, faça tudo aquilo que ele se propõe a fazer, né? Eu acho que ainda a semente é muito boa, mas os terrenos são muito ruins, e são muito ruins porque tem uma dificuldade incrível de se abrir, né, aos grandes desafios que o Evangelho traz. Então, oremos para que essa maravilhosa semente do Evangelho esteja alcançando corações de solo bem fértil, né, para pensar o Evangelho em toda a sua profundidade. Legal. Bom, estamos caminhando para o final dos nossos diálogos bíblicos, né? Estamos encerrando a carta de Gálatas, tá? Se você que está presente aqui na igreja e que está nos acompanhando aí no nosso canal no YouTube perdeu algum outro capítulo, está salvo na nossa playlist aqui dos diálogos bíblicos. Tire um tempo e acompanhe. Eu vou passar então a palavra para que nossos convidados façam as suas considerações finais. JP. Foi pouco tempo, né? A gente tinha um monte de coisa para falar, mas é isso. Eu acho que esse gostinho de quero mais, acho que vale a pena em todos os sentidos, para que você estude, para que você volte às leituras, para que você assista os outros episódios. Eu acho que isso é muito positivo, muito legal, muito válido. Vou transformar essa série em um podcast, viu, mano?
Acho legal, cara. Foi muito legal, assim, positivo. Em resumo, o que a gente consegue detectar na Epístola aos Gálatas é que o Paulo está defendendo a cruz, está defendendo o verdadeiro evangelho, está defendendo a igreja contra aqueles falsos irmãos, aliás, falsos mestres, mas não no sentido de que os caras estavam ali tentando ludibriar, talvez por um erro doutrinário, talvez por uma dificuldade de compreensão, ou, como diz no finalzinho desse capítulo, por medo de uma perseguição. Independente se foi por um motivo, por um segundo, por um terceiro ou qualquer outro motivo, existe um perigo para a igreja quando a gente foge da importância central, que é Cristo Jesus, o sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. E por graça, Paulo começa a epístola, Gálatas capítulo 1, versículo 3, falando sobre a graça de Deus. E ele finaliza a sua epístola, capítulo 6, versículo 18, falando sobre a graça de Deus. Ele faz vários paralelos quando fala sobre a obra do homem e a obra de Deus, o louvor do homem e o louvor para Deus. Então, os pontos principais que nós conseguimos compreender durante todo esse estudo: o verdadeiro evangelho não é observância externa, é o que acontece dentro de mim, é aquilo que acontece no meu interior, no meu caráter, no meu espírito, é o que o Espírito Santo forja em mim e, consequentemente, eu tenho novas atitudes, eu me torno em uma nova criatura. Descubro também que o orgulho que o homem deve ter é na cruz e não nas suas atitudes, nas suas práticas. É na cruz que para o mundo não existe nenhuma beleza, não existe nenhum sentido, não existe nenhuma vantagem, mas o cristão que compreende o evangelho se orgulha no sofrimento, no sacrifício e na salvação única em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Basicamente, o apóstolo Paulo nos ensina e nos convoca para analisarmos diante de um espelho como nós estamos agindo, como os Gálatas, que em um momento entendeu o evangelho e que rapidamente se deixou contaminar por qualquer outro vento de doutrina. De repente somos os judaizantes, legalistas, que queremos apontar, sem ao menos refletir como eu estou vivendo. Que possamos compreender a mensagem do apóstolo Paulo aos Gálatas, fazendo um paralelo com o evangelho segundo Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que a gente possa trazer como regra, trazer como norma para a nossa prática diária. Deus abençoe vocês e confesso mais uma vez, foi muito desafiador, mas muito enriquecedor esse estudo na Epístola aos Gálatas. Muito obrigado. Você. Primeiramente, quero agradecer, né, pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês, né? Espero ter contribuído aí, ter ajudado, né, nessa compreensão, no estudo. Eu queria deixar as palavras finais, né? Nos versos 16 e 17, como a gente conversou e eu escrevi algo aqui. Paulo recomenda, tanto Gálatas como nós, que todos possam viver à luz dessa criação que foi falada no versículo 16, que se fez nova a partir da intervenção de Cristo em nossa vida. Acho que intervenção é um termo que o Schaeffer usou, né, no seu livro Deus que Intervém. E não nos perturbemos com vãs artimanhas que aparentam uma espiritualidade ou uma moralidade, porém são frágeis. Que possamos permanecer firmes na graça de Cristo em nossa vida, sobre nossa vida. E por fim eu queria citar um texto aqui. Uma fé verdadeira gera homens e mulheres que têm a coragem de olhar para dentro do seu coração e confessar suas mazelas, seus desejos de poder e riqueza, para se tornar íntegros, desapegados do conforto e do supérfluo,
desinteressados nos seus relacionamentos, generosos e misericordiosos com os pobres. Os discípulos de Jesus sabem que o amor de Deus é o maior bem que o homem ou uma mulher pode possuir. Osmar Ludovico, do livro que ele escreveu em parceria com o Laurentino Gomes, O Caminho do Peregrino. Então, que nós possamos ter a graça como marca principal de nossa vida e felizes por ter uma cruz, né? Que não há glória e não há glória para nós, somente Cristo em nossa vida. Ok. Fico com a palavra de Paulo no verso 15, em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas o sim ser uma nova criatura, a prova dos 9, né? Ser nova criatura, isso é o resumo final da ópera, né? É o objetivo final de Deus, nos trazer do mundo do pecado, do império das trevas, né? Para a luz gloriosa de Cristo e nos fazer viver nos fazer ser uma nova criatura, né? Esta é a nossa busca, esta é a nossa certeza, este é o nosso chamado, e é em cima disso que a gente tem que construir a nossa vida, a nossa espiritualidade e alimentar a nossa fé. Foi bom demais compartilhar com os irmãos e as irmãs todos esses dias acerca do texto bíblico, trazer ele para pertinho da gente, deixar que ele provoque a gente, deixar que o João Paulo, o Mateus usou uma imagem muito legal na pregação dele no encontro de pastores, né, que a gente tem que sangrar no contato com a palavra, porque nós que lidamos com a palavra é espada, todo mundo que lida com aquilo que é afiado corre o risco, né, ou inevitavelmente vai. Eu achei muito bacana essa imagem que o Mateus usou, e é isso mesmo, deixar que o texto nos provoque, que ele nos fira. Um texto que não fere a gente não vai alcançar toda a sua intenção, porque é dessa maneira que nós trabalhamos, que nós crescemos, que nós melhoramos. Não é assim? A palavra de Deus não é espada afiada de 2 gumes que separa, que corta, que vai lá fundo. É isso. Vamos nos permitir, deixar que o texto bíblico faça isso com a gente. Eu espero que a gente caminhe nessa direção, o Senhor nos ajude. Queria propor aqui, já os que estão aqui, Tiago, né, principalmente, né, é o nosso Boninho. A gente continuar a leitura do texto bíblico, seguindo aí a carta seguinte de Paulo. Vamos sair da Galácia agora, né, pegar o barco, e vamos até Éfeso, né? Vamos até Éfeso, né? E vamos sentar lá com os irmãos de Éfeso, e vamos conversar com Paulo, né? Vamos nos inteirar dos fatos, dos acontecimentos que estão lá. Vamos mergulhar nesse mundo, e a partir da próxima quarta, a gente continua agora esta trilha de Paulo, né? As suas jornadas, e nós na nossa jornada no texto bíblico para compreender um pouquinho mais da Escritura Sagrada, que é, sem dúvida alguma, um privilégio para todos nós. Grande abraço a todos, Tiago. Tiago, me permite, cara, agradecer ao Gelson, parceiro da gente, muito obrigado por ter contribuído demais aqui com a gente. A Nara Lígia, que também veio em alguns encontros, e ao Robinho também, que esteve com a gente, né? Então, foi uma caminhada bem interessante, não sei exatamente quantos encontros, mas foram encontros preciosos, e tivemos a participação do Gelson, da Nara e do Robinho. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, meu irmão. Foi massa, foi bênção mesmo. Se não me falha a memória, foram umas 10 semanas ou mais. Foi mais de 2 meses, acho que a gente ficou em Gálatas.